Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje é dia de falar de quadrinhos nacionais. Separei 3 publicações para comentar com vocês e a primeira delas é o Ótimo Reinado de Carcosa, uma publicação da editora Draco, material escrito por Marcos Guerra e com desenhos sensacionais do Will Silva. Publicação que foi financiada via Catarse, tem um ótimo acabamento gráfico, tá bem bonita a edição, olha só, encadernada. Material que conta com capa cartonada com orelhinhas. O papel é o couché de alta gramatura. São 96 páginas preto, branco e amarelo, conforme vocês estão vendo aqui. Preço de R$ 45,90, eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material, que vem naquela mesma onda da trilogia de cores lançada pela editora Draco, aquela de horror cósmico, onde nós tivemos o Rei Amarelo, o Despertar de Cthulhu, o Demônio da Goetia, ou os Demônios da Goetia, materiais que inclusive já foram resenhados aqui no Central HQs. E agora nós temos a primeira edição de uma nova trilogia de cores, e aqui mais uma vez utilizando a cor amarela na publicação. Obviamente nós temos aqui uma inspiração em Rei Amarelo, do Chambers, uma pegada Lovecraftiana também, onde nós temos a jovem Cássia, que é uma aspirante a escritora. Ela é convidada pela sua ex-namorada, a Cássia, que está ali produzindo uma peça teatral, que leva o nome inclusive da publicação, O Reino de Carcosa, que vai levar a essa jovem Cássia a uma história perturbadora. A cada ato encenado é como se a mente dela saísse da realidade e ela não tivesse exatamente uma noção do que é real e do que não é. O Marcos Guerra, ele consegue criar através dos diálogos, dos seus textos e abrilhantado aí pela arte do Will Silva, esse aspecto perturbador da peça teatral. E olha como os desenhos do Will Silva, eles têm essa pegada mais realista, que ao mesmo tempo traz esses elementos do horror, do perturbador para dentro das páginas. E esses tons em amarelos complementam muito bem esse cenário um tanto caótico de horror cósmico. É possível sentir através dos textos, da narrativa do Marcos Guerra, essa confusão que causa na mente da Cássia e como ela vai se mesclando até em relação a essa peça teatral que ela está assistindo. Galera, um trabalho realmente de muita qualidade. Eu adoro a trilogia de cores da editora Draco, principalmente o Rei Amarelo. E mais uma vez eles acertam a mão numa publicação aí vinculada, né, a essa trilogia, com essa primeira graphic novel aqui, O Reinado de Carcosa. Realmente uma belíssima edição e eu dou uma nota entre 8,5 e nota 9. Eu gostei bastante desse material aqui. Se você gosta de horror cósmico, é fã de O Rei Amarelo, de Lovecraft, com certeza você vai curtir essa publicação. O próximo material é Berta Lutz e a Carta da ONU, uma publicação da editora Veneta. Material que conta com Ama e Angélica Calil e as cores de Fal Carvalho. Publicação aí encadernada, material que conta com capa cartonada com orelhinhas, papel offset colorido, 128 páginas ao preço de R$ 39,90. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material. A Berta Lutz, ela foi uma ativista feminista, política, cientista, uma das poucas mulheres que foram convidadas para participar da elaboração da Carta da ONU, lá em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando os países perceberam todo o caos mundial, né, que acabou ocorrendo e resolveram elaborar um grande tratado de paz. A Berta Lutz, ela foi imprescindível ali para a elaboração da Carta da ONU no que tange aos direitos das mulheres. Ela procurava outras mulheres,
outros homens que pudessem reforçar e ratificar alguns dos pedidos ali das mulheres. Então a Berta Lutz teve um papel importantíssimo no que concerne aos direitos das mulheres, tanto aqui no Brasil como mundialmente falando. Esse trabalho ele tem um caráter um tanto documental, com referências, notícias, um estudo aprofundado feito pela AMA e pela Angélica Calil. Porém, como quadrinho, eu não achei que funcionou tão bem. Você tem, obviamente, um aspecto pontual aqui da vida da Berta Lutz, principalmente focado na influência e na importância dela na elaboração da Carta da ONU, mas uma coisa voltada mais para o passado, para você entender toda a perspectiva, né, do olhar político que a Berta Lutz tinha em relação às mulheres, ao mundo. Eu acho que não foi abordado de uma forma mais profunda. É tudo bem raso e superficial por esse aspecto. Aí a Ama e a Angélica, elas entram realmente no cerne ali do que está no título da publicação, que é a Carta da ONU, e aí elas conseguem realmente trazer os elementos principais aí da participação dessa brasileira, né, em garantir, né, os direitos igualitários das mulheres. Mas eu, sinceramente, como quadrinho, não me senti tocado pela história dessa grande brasileira. Você não tem exatamente uma relação de proximidade aqui com a personagem. Você entende a importância dela, por isso que eu acho que seria mais interessante fazer um retrospecto da vida dela, mostrando um pouco da vida pessoal da personagem, algo mais aprofundado, de forma que o leitor ele se ambiente, né, com a personalidade, com a forma de agir da protagonista. Isso com certeza deixa o leitor mais empático com a personagem. Além disso, os desenhos eles são ok, é uma narrativa particularmente bem básica aqui em termos de desenhos. E ao final da edição nós temos aqui as mulheres, né, que tiveram relevância dentro da elaboração dessa Carta da ONU aqui. Então, ó, você tem a Cora Kaussman do Canadá, a Wu Yufang da China. Temos aqui a Adela de Obregón Santa Cília do México. Várias mulheres que felizmente aí tiveram a sua participação e puderam fazer as suas reivindicações. Aqui alguns documentos também. É um projeto bem elaborado em termos documentais, eu diria, mas como quadrinho eu já tenho aí ressalvas, tanto na parte da narrativa, dos desenhos, de como a história ela acaba sendo contada. Mas realmente foi um quadrinho bem interessante e fez com que eu soubesse um pouquinho mais aí dessa grande brasileira que foi a Berta Lutz. E que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou a nota 7, analisando ela como funcionou como quadrinho ou não. Então, nota 7 para a Berta Lutz. O próximo material é Destro 2 de Luciano Cunha com arte de Bruno Lima. Eu já fiz a resenha da polêmica primeira edição de Destro, que sinceramente eu não acho que tem nada de polêmico. Parece que as pessoas não conseguem ver algo que vai de encontro à sua ideologia, que vão criticar. Diversidade é só quando é conveniente, né? Quando não é, aí você tem que malhar, inventar historinha, não ler a publicação e criticar e por aí vai. Bom, nós temos uma continuação direta da primeira edição, onde o João Destro, que é o protagonista, um cara que está ali combatendo o regime totalitário que se instalou na cidade de São Paulo, é um regime socialista / comunista, onde as pessoas estão tolhidas dos seus direitos, né? Censura, falta de liberdade de expressão, falta de liberdade de ir e vir, e existem pessoas que obviamente se opõem a esse governo.
Eu tenho algumas ressalvas em relação à abordagem de algumas teorias da conspiração dentro dessa trama. Aqui estamos falando de um trabalho ficcional e a questão das teorias conspiracionistas, elas funcionam muito bem dentro desse tipo de mídia, né? O próprio Luciano Cunha, se não me engano, ele falou que ele gosta bastante dessas teorias conspiracionistas, que isso dá ideias para novos projetos para ele e tal. Então, por que eu me incomodei com essas teorias conspiracionistas? Algumas delas aqui. Basicamente, nós temos algo que está atrelado ao nosso atual momento, que é ser antivacina, colocar chip, se você toma uma vacina, e aí você pode ser localizado pelo governo, que vai ter todas as suas informações e tal. Não é exatamente um problema isso, porque você pode colocar dentro de uma história ficcional, mas eu acho que quando você coloca isso dentro do cenário atual, remete-se à nossa própria realidade e ao que eu considero, pelo menos, o que os negacionistas eles acabam defendendo, né? De que a vacina, na verdade, vai dominar a sua mente, vai deixar com que o governo saiba todos os seus passos, há um controle governamental e tal. Então, por esse aspecto, me traz aí uma certa negatividade. Porém, dentro da trama, ela faz sentido sim. Então, esse aspecto dessa ressalva que eu estou fazendo é de um caráter mais pessoal. Dentro da publicação, dentro do contexto que o Luciano Cunha quer trazer para o material, eu acho que funciona assim muito bem, né? A ideia conspiracionista de que as vacinas estão aí para dominar, que o vírus tem uma origem chinesa, e tem, né? Mas foi fabricado em laboratório ou não e tal, são todas teorias que acabam inundando, né, os noticiários e tudo mais. Mas voltando à história, o João Décio acaba sendo capturado e aí é uma tentativa de lavagem cerebral, né, para que ele obedeça a esse regime totalitário e também sirva de exemplo, né? Agora ele aceita esse regime, como é bom, como é bonito. Então você tem outros aspectos também que refletem a própria realidade, né, desse regime homicida que é o regime socialista. E a gente tem vários exemplos, basta você ler um livro de história. Então ele consegue mostrar o que seria realmente de um regime totalitário implementado num país como o Brasil, aqui mais especificamente dentro da cidade de São Paulo. Além disso, nós temos a participação de um outro personagem criado pelo Luciano Cunha, que deu as caras já no final da primeira edição. E aqui ele também serve como um grande escape aí para combater esse regime. A gente já sabe quais são as ações desse personagem e como ele pensa. Então é interessante ver esses dois personagens atuando ali dentro de um mesmo contexto. Então é uma história onde nós temos a luta pela liberdade. Esse é o resumo da publicação. E eu não consigo entender como que algumas pessoas são contra isso. Você ter um regime totalitário, e não interessa se ele é de esquerda ou de direita, onde ela está privando as pessoas das suas liberdades, e aí liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, censurando, criando um regime de fome para as pessoas. Aí eu fico pensando como que as ideologias acabam idiotizando as pessoas, né? Se incomodam só porque é um regime de esquerda que está aqui na publicação. Se fosse um regime de direita, tesão, isso aí, João Décio, vai lá, toca o terror, é isso aí, não pode ficar quieto, viva a revolução. Aí sim. Agora, se você falar que é de esquerda, mesmo, né, os regimes sendo bem semelhantes nos aspectos autoritários, quando uma extrema esquerda e uma extrema direita se alçam ao poder, só de você falar que é de um lado ou de outro já causa uma grande revolta, né? E por um lado e por outro também, né? Não é só os esquerdistas que ficam putos. Se for um cara da extrema direita, nossa, daí não pode, daí é bonitinho, não, mas tem que ver os lados positivos do negócio. É um negócio meio maluco quanto que a ideologia ela acaba ferrando a mente das pessoas. Os desenhos são muito bons. O Bruno Lima faz um ótimo trabalho artístico, é uma edição colorida, galera. Olha só. Bons desenhos. A primeira edição é desenhada pelo Michel Gomes, que faz um trabalho também de altíssimo nível. E aqui o Bruno consegue manter o nível artístico da publicação, com bastante cenas de ação, algumas referências políticas, obviamente, que o Luciano Cunha coloca dentro da obra.
É um material aí, galera, bem bacana, conta com capa cartonada. Olha só, papel couché de alta gramatura. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material. E que nota que eu dou para Destro 2? Eu dou a nota 8. Fica a dica para vocês. Então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!